Os crimes da Rua do Arvoredo. Feche os olhos e prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras da história criminal brasileira. Estamos em meados do século XIX, na pacata Porto Alegre, uma cidade que, na época, era apenas um reflexo do Brasil imperial. As ruas de paralelepípedos eram tranquilas, e os habitantes mal podiam imaginar que, em uma das ruas mais respeitáveis da cidade, um segredo macabro estava prestes a ser revelado. A Rua do Arvoredo, hoje apenas uma rua comum, escondeu um dos crimes mais aterrorizantes da história do país. Tudo começa com um homem chamado José Ramos, um imigrante europeu que havia se estabelecido em Porto Alegre com sua esposa, Catarina Paulsen, e aparentemente levava uma vida tranquila. Ramos era respeitado e seu açougue, localizado na mesma rua, era conhecido pela carne de excelente qualidade que vendia. O que ninguém desconfiava era que o produto vendido ali carregava um segredo sombrio e inimaginável. Entre os anos de 1863 e 1864, uma série de desaparecimentos começou a inquietar a cidade. Homens solitários, muitos deles imigrantes ou viajantes sem familiares na região, pareciam sumir sem deixar rastros. Não eram pessoas influentes ou ricas, então suas ausências não causaram muito alvoroço. Contudo, o número de desaparecimentos chamou a atenção das autoridades. Enquanto isso, a fama do açougue de José Ramos crescia. A carne vendida ali era descrita como excepcional, tenra e saborosa. Era procurada pelos moradores da cidade, que faziam fila para comprar o produto. O segredo por trás dessa carne, porém, estava prestes a ser revelado, e o que viria à tona deixaria Porto Alegre em estado de choque. O responsável por desvendar o mistério foi um delegado chamado Francisco de Faria, que diante dos desaparecimentos começou a investigar os rastros deixados pelos homens desaparecidos. As pistas, ainda que poucas, sempre levavam à Rua do Arvoredo. Aos poucos, Faria e sua equipe começaram a notar uma estranha coincidência. Muitos dos desaparecidos haviam sido vistos pela última vez perto da casa de José Ramos. Foi então que um dos maiores segredos do crime foi revelado. Durante a investigação, o delegado entrou na casa de Ramos e se deparou com um cenário de horror. No porão da casa, os corpos mutilados de algumas das vítimas foram encontrados. Os restos mortais estavam sendo utilizados para algo ainda mais terrível do que um simples assassinato. Ramos, com a ajuda de sua esposa Catarina e de um cúmplice chamado Carlos Klausner, havia transformado o porão da casa em um matadouro humano. A carne das vítimas era cuidadosamente processada e misturada com carne animal. A dupla, então, vendia essa carne no açougue, fazendo com que os moradores de Porto Alegre se tornassem consumidores involuntários do mais abominável crime de canibalismo. O horror das descobertas foi tão grande que as autoridades locais tentaram, ao máximo, ocultar os detalhes, temendo um pânico generalizado. No entanto, a notícia vazou e o escândalo tomou conta da cidade. A mente por trás desse plano macabro era José Ramos, descrito como um homem frio e calculista. Sua esposa, Catarina, também tinha papel fundamental nos crimes, ajudando a atrair e assassinar as vítimas. Carlos Klausner, o cúmplice, era responsável por desmembrar os corpos e ajudar no processo de descarte. Uma das cenas mais perturbadoras relatadas pela investigação foi o método que eles usavam para se livrar dos restos mortais. Além de vender a carne das vítimas, ossos e outros vestígios eram queimados ou enterrados no porão da casa. A frieza e a organização com que os crimes foram cometidos chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. Após a descoberta, José Ramos foi preso e condenado à morte, enquanto Catarina também foi julgada e condenada. Klausner não foi preso e nunca mais foi visto, o que levou a muitas teorias de que ele pode ter continuado sua vida criminosa em outro lugar. Por anos, a Rua do Arvoredo ficou marcada pelo silêncio, como se as paredes do açougue ainda ecoassem os gritos das vítimas. O caso foi tão horrível que a cidade preferiu apagar essa parte da história. No entanto, quem conhece a fundo os detalhes dos crimes afirma que o espírito de José Ramos nunca deixou o local. Alguns relatam sensações estranhas ao passar pela rua à noite, dizem ter visto vultos nas janelas da casa, como se as almas das vítimas ainda estivessem presas, condenadas a vagar eternamente em busca de justiça ou, quem sabe, de vingança. O tempo passou, e a Rua do Arvoredo, hoje, não guarda mais as marcas visíveis do horror que aconteceu ali. Mas, ao caminhar por ela à noite,
Talvez você sinta um frio inexplicável, um silêncio que pesa no ar. E quem sabe, se você prestar atenção o suficiente, poderá ouvir passos atrás de você, ou um leve sussurro no vento, como se as vozes daqueles que desapareceram ainda ecoassem, tentando contar a sua própria história. Boa noite, e cuidado com o que você ouve enquanto dorme.